Eu vou falar sobre o cancro. O cancro e a pandemia e o facto das pessoas estarem sozinhas. Hoje escolhi este tema porque ele é igualmente importante e parece que as pessoas esqueceram que ele existe. Ele mata igualmente muitas pessoas hoje em dia e até 2030 em 2 pessoas uma vai sofrer de cancro. Até 2030 uma vai sofrer de saúde mental. Ora bem, olhem para a pessoa do lado se tiverem alguém e realmente se 2 em 1 vai sofrer, vejam bem o impacto que isto tem. A Covid-19 vai-se descobrir uma vacina, se Deus quiser. Há muitos mortos. Eu sou psicóloga, eu sei que não tenho numa consulta psicológica, o psicólogo não tem sexo, o psicólogo praticamente parece que não sente, o psicólogo é alguém que não dá conselhos, o psicólogo não tem ali naquele espaço de tempo, não tem julgamento, mas o psicólogo tem que ter muitos sentimentos para lidar com pessoas. E eu ao ver esta pandemia mundial posso-vos dizer que estou com o coração muito apertadinho. Vamos então começar. O cancro, o Covid-19 e o princípio da precaução. Portanto, o que é preciso priorizar no tratamento durante uma pandemia global? Eu vejo a preocupação das pessoas porque neste momento eu estou a trabalhar numa linha, não é? Ouvi muitas pessoas por dia e muitas pessoas de cancro me dizem, não posso divulgar muito sobre isto, mas muitas me dizem e desabafam. Então, mas esqueceram-se de nós, como é que vai ser agora? Eu posso não morrer do Covid, mas posso morrer de cancro, porque eu não vou fazer uns tratamentos, eu tenho que fazer radioterapia, descobriram-me agora um cancro, como é que vai ser? Está tudo parado, como é que eu vou fazer os tratamentos? Pode avançar e eu posso morrer na mesma, eu tenho o sistema imunitário em baixo. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Então o medo que é maior do que a própria doença, o medo que pode afetar mais do que as próprias doenças. Porquê? Porque o medo coloca o sistema imunitário em baixo e o sistema imunitário enfraquecido deixa com que as doenças entrem ainda com mais força e aí sim, aí torna-se mais difícil recuperar. As primeiras infecções, como todos sabem, com o coronavírus, mais cientificamente conhecido como Covid-19 e foi dado este nome pelos especialistas, foram relatadas em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Apesar de todos nós sabermos que o médico Li, que morreu com 34 anos, sabermos que ele, portanto, chamou a atenção e depois até foi recriminado por isso, pelos seus colegas, por estar a fantasiar ou a criar especulações acerca da doença. Tudo poderia ser evitado. O Covid-19 está associado a apresentações que variam de infecções assintomáticas à pneumonia viral grave, ou seja, até há pessoas que nem têm sintomas e em 2 dias tudo se vai. A própria pessoa vai embora, a própria pessoa deixa de existir porque Covid-19 é estranho, vem sem avisar, é um inimigo que não se vê e de repente, numas pessoas, não sei se será o sistema imunitário, isto é um desafio científico, ou se umas pessoas reagem de forma diferente, ou se são vírus que já se têm mutação, não sei. Gostava que, portanto, a comunidade científica realmente nos explicasse isto. Eu acho que nós deveríamos saber estas questões. Porque é que uns reagem de uma forma como se nada fosse com elas e porque é que outros organismos de um dia para o outro bastam 2, 3 dias e morrem. Portanto, isto é uma pneumonia viral grave, portanto não é uma gripe, é uma pneumonia mesmo, e que leva à morte. Em 30 de março de 2020, um total de 638 mil pessoas e 146 casos e 30.039 mortes já estão confirmadas.
Portanto, estamos a dia 7 de abril. Este número já subiu e muito. Foram relatados em 150 países, portanto, a nível mundial. A comunidade do cancro atualmente enfrenta muitas questões clínicas, que é do cancro que estamos a falar. Aqui abordamos a questão de priorizar o tratamento. Primeiro vamos discutir as considerações de segurança para pacientes com cancro, que necessitam de tratamento em várias áreas, portanto, endémicas, relacionadas com o SARS-CoV-2, que é, portanto, o Covid-19. Discutiremos então uma estrutura geral para priorizar o tratamento do cancro, enfatizando o princípio da preocupação na tomada das decisões, que os médicos têm uma grande, portanto, responsabilidade nesta tomada de decisões. E vos digo que não é nada fácil. Embora o meu objetivo seja fornecer perspectivas importantes das estruturas da oncologia clínica, das doenças infecciosas e o valor da oncologia e a psico-oncologia, que é a minha especialidade, para que as pessoas com cancro, nesta fase, sofram o menos possível da ansiedade e de angústia. A pandemia atual levanta duas questões fundamentais, na minha perspectiva, e também a nível científico, porque isto ainda agora começou, é tudo novo para muita gente e está em estudo. Portanto, duas perspectivas fundamentais de segurança do paciente. Primeiro, os pacientes com cancro devem deixar as suas casas para visitar a clínica ou para ir ao hospital? O que é que vocês acham? E expor-se ainda mais à infecção? Segundo, os próprios tratamentos contra o cancro podem predispor os pacientes aos efeitos nocivos mais graves do Covid-19, uma vez que o doente com cancro tem um sistema imunitário altamente enfraquecido. Então, os que fazem quimioterapia e radioterapia estão sem defesas nenhumas. Isto é, os que estão em quimioterapia, os glóbulos tendem a baixar, e baixam mesmo. Até para fazer outro ciclo de quimio, têm que fazer análises para ver se os glóbulos, portanto, já estão novamente regenerados para poderem fazer outro ciclo de quimioterapia. Será, portanto, este risco-benefício, o benefício será que é mais eficaz, será producente fazer correr este risco? O que é que vocês acham? Os pacientes devem arriscar a exposição ao Covid-19 para receber o tratamento? Isto fica no ar. As evidências disponíveis são limitadas, mas sugerem que os sintomas do Covid-19 são provavelmente mais graves em pacientes com cancro do que naqueles sem a neoplasia. Existem evidências claras de que a idade avançada, como todos nós sabemos, os idosos são os mais atacados por esta doença devido ao sistema imunitário, se bem que não se deixem enganar os mais jovens que a doença também vos afeta. Infelizmente temos visto casos que em mais jovens também a carga viral afeta, às vezes brutalmente, e leva ao óbito. Continuando, portanto, a comorbidade estão associados a sintomas mais graves, portanto, do coronavírus e a resultados adversos. Esta consideração é altamente relevante para pacientes com cancro, principalmente no grau 3 e 4. O grau 3 e 4, eu informo que são os níveis de cancro mais preocupantes e mais graves. Para reduzir o número de consultas clínicas e os riscos inerentes, pode ser considerado um fracionamento mais curto. Portanto, os médicos consideram um fracionamento mais curto na questão dos tratamentos de radioterapia e também a conversão de regimes sistémicos, intravenosos e orais. Ou seja, portanto, podem transformar a quimioterapia
em regimes orais. Portanto, converterem a quimioterapia num regime oral neste tempo de pandemia, caso, portanto, seja indicado para o doente, caso o risco-benefício seja adaptável e seja suportável, se o cancro assim der oportunidade para isso, não seja um grau 4 que tenha um prognóstico muito reservado. Existe a oportunidade de interromper ou reduzir a frequência de tratamentos de manutenção nesta época de pandemia, selecionados ou de longa duração. Isto tudo tem que ser muito bem ponderado, porque cada doente é um doente, cada caso é um caso, cada neoplasia é uma neoplasia e cada pessoa é uma pessoa e cada organismo é um organismo e reage como puder reagir. Eu lembro-me de casos em que, de doentes, e acho que é mais fácil nós falarmos desta forma, de doentes que tinham, um deles, que eu nunca mais me esqueço, tinha 3 meses de vida e não havia nada a fazer. Ele sujeitou-se à quimioterapia mais forte que existia. Ele disse para os médicos: eu vou dar cabo dele, ele não vai dar cabo de mim. Eu quero que vocês me sujeitem à quimioterapia mais forte. Então havia experiências de uma quimioterapia nova e os médicos colocaram-lhe, portanto, sobre toda a verdade e disseram-lhe que ele podia morrer na operação. Mas ele disse: já que eu tenho 3 meses de vida, não faz mal morrer antes. Eu vou sobreviver e eu vou, portanto, correr este risco. E esse doente, posso-vos dizer que já passaram uns 13 anos e ele sobreviveu. Ele submeteu-se à quimioterapia mais forte, tinha 3 meses de vida, um cancro no cólon retal, era colostomizado e fiquei muito feliz com toda a força dele, apoiei psicologicamente, sempre acompanhei desde o início do seu cancro e ele sobreviveu. Toda a força psicológica que ele teve foi fundamental. Eu posso vos dizer que o psicológico é a arma crucial no meio disto tudo. Tive outra doente que não tinha um cancro, portanto tinha um tumor, não era cancro, porque há cancros malignos. Cancro é só maligno, tumor é benigno e pode transformar-se em maligno. Ou seja, essa doente tinha um tumor benigno, mas a ansiedade era tanta, o estado ansiogénico, a angústia, ela ia à consulta e o medo dela era aterrorizador, ela desmaiava na consulta. Por muito que tentasse dizer-lhe que o cancro era benigno, a senhora não aguentava e dizia que ia morrer, ela queria arrancar, ela tentava fazer tudo. Até que essa senhora, no espaço de 1 mês, os médicos não têm explicação, mas toda a cabeça, toda a mentalidade fez com que o cancro se comportasse de forma diferente e realmente a neoplasia, o tumor, virou maligno e num mês essa senhora, portanto, teve uma neoplasia fulminante e acabou por falecer. A mente tem destas coisas, a mente faz, portanto, faz coisas fantásticas. Não é um único caso de sobrevivência, eu tenho vários casos, não sei se vocês têm interesse em saber, de vários casos de oncologia de sobrevivência. Portanto, nesta época de pandemia, todos os doentes com cancro que me estão a ver, o apoio psicológico é muito importante e eu sei que vão conseguir dar a volta por cima e até dar a volta a esse bicho maldoso que se instalou. O cancro é nada mais do que, agora tirando toda esta teoria, é nada mais um invasor que entra, portanto, em células que se controlam e viram anómalas. E o que é que acontece? Só entra porque o nosso corpo tem um pH, portanto, o pH se converte
fica tóxico, não é alcalino. Como é que nós mantemos o nosso corpo alcalino? Vocês certamente já ouviram falar na água de Monchique, é um 9,5, é ótima. O nosso corpo tem cerca de 80%, 85% de água, o nosso cérebro 90%, ou seja, mantendo o pH alcalino do nosso organismo, o nosso sangue tem cerca de 7,5 de pH. Se o nosso pH no sangue estiver abaixo de 7,5, posso-vos dizer que as células anómalas podem acontecer e aí o cancro pode entrar. Portanto, o Covid-19 é a mesma coisa. Nós temos o sistema imunitário, seja que doença é que for, nós quando temos o sistema imunitário baixo, não temos, portanto, capacidade para nos defender de várias doenças. E posso-vos dizer que o facto de bebermos um copo de sumo, seja um Smol, seja uma Coca-Cola, principalmente a Coca-Cola, mas seja Smol também, o facto de bebermos um copo de sumo, sabem quantos copos de água alcalina temos que beber para que o nosso corpo volte ao estado alcalino? 33. Isto dito por especialistas, médicos conceituados, especialistas, portanto, muito conceituados e que estudam o nosso corpo, e cirurgiões também. Portanto, voltando ao nosso tema do cancro, muito há para dizer sobre o corpo alcalino. Segui muitos doentes com a alimentação alcalina e toda essa alimentação fez com que, porque têm que ter uma alimentação diferente, têm que ter sempre, mas quando descobrem que têm uma doença, tudo muda. Tudo muda e as pessoas fazem tudo para sobreviver. Podia-vos dizer muita coisa, mas isso pode ficar para outro vídeo. Portanto, eu estava a falar no adiamento dos tratamentos ou na redução dos tratamentos do cancro. Se isso é benéfico ou não, se os custos-benefícios serão benéficos para o risco que se corre de não fazê-los ou para o risco que se corre de fazê-los. Esta é uma contradição por conta do Covid-19. O adiamento dos tratamentos contra o cancro pode estar associado a algum risco, embora esses riscos precisem ser considerados à luz da magnitude dos benefícios em potencial, do impacto dos tempos de espera e a ansiedade e a angústia que se gera nestes doentes. Durante toda a pandemia, há que apoiar o bem-estar emocional dos nossos pacientes e garantir a existência de sistemas de apoio psicossociais adequados será mais importante nesta fase do que nunca. Eu não sei se algum doente oncológico está a ouvir. Eu sei que se não estiver a ouvir não lhe vai interessar porque não lhe passa pela pele. Mas se tiver algum familiar, não deixe de lhe falar. Quem deu essa sugestão para este tema foi uma pessoa que sofre muito, que está sozinha, que não tem apoio dos filhos, que já chorou muito, muito, muito. Espero que esteja a ouvir, não sei se está. Eu fiz este vídeo para si, com muito carinho, sei que vai ouvir mais tarde. Pode não ter apoio de familiar, gostava que vocês dessem umas palavras para esta senhora, que não deve estar aqui agora, mas pode não ter apoio do filho. Mas, filho, pensa assim, já que não tem, não sofra anos e anos e anos por algo que já não tem, que não quer, tem, mas que não quer saber. Pelo menos é o que a senhora nos diz e coloca no Facebook, que sofre porque tem cancro, já sofreu muito e tem outras doenças associadas. O que eu quero de coração é que a senhora, e em tudo que eu lhe posso, ajude-lhe sempre, e que a senhora, portanto, uma vez que não tem, procure aquilo que tem, dê valor àquilo que tem. Então, vamos colocar de parte o que lhe prejudica. O que não lhe acrescenta neste momento não faz sentido.
correto? Vamos colocar de parte o que não acrescenta e vamos sugar para nós tudo o que lhe acrescenta de bom. Tudo o que lhe acrescenta, aproveite, porque é seu, é gratuito. Deve de usar os meios de comunicação social para o bem-estar seu e das outras pessoas, seja no meio desta pandemia, no meio negativo em que estamos, no meio do seu ambiente familiar que não existe, porque está sozinha, porque sobreviveu a um cancro. Parabéns, você conseguiu, no meio desse mal-estar emocional, angústia, sem apoio familiar, sobreviveu. Portanto, é uma pessoa com um psicológico muito forte. Quero dar os parabéns por isto. Este vídeo foi para si, ainda não acabei, estou quase a acabar. De qualquer forma, foi em consideração à sua pessoa e a todos os doentes de cancro e a todos os que foram meus doentes de cancro durante 17 anos, que eu tenho muito carinho por eles. Muito. Eu digo-vos que não é fácil. Não é fácil. Basta uma ida ao IPO para vocês saírem de lá doentes com o ambiente. Agora imagine estar no ambiente do IPO. Eu já lá estive. Infelizmente já lá estive. Não vos vou dizer em que condições. Já lá estive como psicóloga, claro, mas já lá estive também. Vamos continuar. As decisões, portanto, de tratamento durante a pandemia de Covid-19 vão se basear no princípio da precaução, portanto, de priorizar de forma transparente. Os médicos têm que ser transparentes neste momento e baseado em evidências de casos de triagem, portanto, para o reconhecimento de contextos locais que podem mudar muito rapidamente. Devido a esta pandemia, vocês sabem que tão depressa nos telejornais dizem uma coisa como dizem outra, como as máscaras. Usar máscaras, afinal, faz, portanto, melhor ou pior? O que é que nós devemos, sinceramente, usar máscaras? É claro que protege. O uso indevido das máscaras é que, como tudo na vida, é que pode, portanto, infectar mais ou proteger menos do que os benefícios que terá. Mas se o uso das máscaras fosse prejudicial, os médicos não usavam, os enfermeiros não usavam, na China ninguém saía à rusca, se vocês repararam, vão todos trabalhar de máscaras ainda. As máscaras, claro, protegem. Se é uma infecção respiratória que dá pneumonia, origina pneumonia, e pode acabar em óbito, portanto é claro que devemos usar máscaras, simplesmente não há. Nós não encontramos máscaras e se há, portanto, a inflação é tão grande que é caríssimo, portanto, e também não há. É claro que o uso de máscaras é fundamental, desde que nós não andemos com as mãos a mexer na máscara e por dentro, isso não. E usar a máscara mais do que um dia, não pode ser. A máscara tem que ser usada devidamente para que não haja contágio e nós inalamos o vírus. Não pode ser. Portanto, tem que ser usada, portanto, devidamente. É claro que o uso de máscaras tem, portanto, a sua mais-valia. Uso luvas também, mas também devidamente. É a mesma coisa que os antibióticos. Temos que tomá-los às horas certas. Portanto, é tudo uma questão de dose e medida e cuidados. Mesma coisa de que o amor. O amor em exagero, tudo em exagero, também enjoa, não é? Portanto, o amor cura tudo, mas bem doseado. Quando é amor, as pessoas sabem quando é bem doseado. Não há ciúmes, não há cá nada que seja doentio. Ou seja, para todos os doentes oncológicos, quanto mais houver um tratamento psicológico, neste caso à distância, online, e as condições assim o permitirem,
mais a probabilidade do sistema imunitário se manter equilibrado, mais a sua mente conseguirá lidar com esta pandemia e com o seu estado duplo de outra situação do cancro, e por vezes ainda há outras situações associadas ao cancro, porque normalmente o cancro nunca vem só, pois vem outras situações associadas, pois as aftas arrebentam devido aos efeitos secundários da quimioterapia. Depois também há assim, às vezes o medo é tanto que é normal haver um pouco de hipocondria, porque será que eu tenho isto, será que eu tenho aquilo? Nós damos muita atenção às nossas emoções, aos nossos sentidos, e nós sentimos mais do que devíamos. E então quem está sozinho em casa, portanto sente tudo. É a mesma coisa que a ansiedade. Quando nós estamos, vou-vos dar uma dica para a ansiedade, para os doentes de cancro e para também quem tem ansiedade. Quando estiver com muita ansiedade, portanto, falta de ar, experimente dar, portanto, e veja bem se isto não acontece. Concentrar-se no seu dedo do pé. Concentre-se só no dedo do pé. Vamos concentrar-nos todos no dedo do pé agora. Veja se não vai sentir algo no dedo do pé. Toda a energia vai para lá. Toda a concentração vai para o dedo do pé. Deixamos de pensar na ansiedade, deixamos de pensar no que estávamos a pensar. Portanto, parece que fica mais pesado o dedo. Correto? Está tudo concentrado nos dedos do pé. Portanto, é tirar a energia no local onde estávamos para outro lado. É claro que isto feito de outra forma, há muitos truques. Este é muito básico. Mas com um psicólogo, falando com ele, tudo é bem mais fácil de ser ultrapassado. Até porque somos profissionais de saúde, estudamos a mente e conseguimos verificar onde é que estão os handicaps. Portanto, a alimentação é fundamental, não só para os doentes de cancro. Manter um pH equilibrado, exercício, manter relações interpessoais com pessoas. Agora, há muito tempo para nós falarmos por vídeo, por Skype, portanto, através do Skype, poder falar com pessoas que já não falam há muito tempo, aquela senhora que eu estava a falar, que sente-se isolada. Há tanta gente boa por aí, descubra essas pessoas. Aquelas que vê que é menos boa, afaste. Sabe que há um botão que diz delete? Já está. Nunca foi tão fácil afastar alguém. É verdade. Portanto, as redes sociais neste momento são fantásticas, são para ser usadas. Os grupos online com a mesma doença, a doença permite partilhar experiências. Agora, pessoas negativas também afaste-se. Não se permita rodear de toxicidade, porque o corpo já está tóxico e se a mente o fica, piora toda a situação. Apoio da família, sim. Neste caso, não é o caso da senhora que eu estava a falar, mas o apoio da família, se for realmente uma família que apoia e que não afunda mais ainda, então mantenha, fale com ela à distância nestes tempos que assim são estranhos, mas eu espero que as pessoas aprendam algo com estes tempos. Se bem que pelos assassinatos eu acho que as pessoas não aprenderam nada ainda, mas isto são casos esporádicos. Eu espero que as pessoas aprendam que o amor é para existir, é para continuar, é para abraçar, é para dar beijinhos, é para sermos carinhosos uns com os outros. Eu vou ficar por aqui. A todos os doentes com cancro, procure ajuda profissional. Procure um psico-oncologista que esteja especializado na área para o ajudar. E procure nas redes sociais pessoas que o ajudem e que não o afundem ainda mais. Pessoas, todas as pessoas, alguém que lhe acrescente algo e não alguém que lhe tire. Eu quero agradecer a quem esteve comigo.
Voltarei para outro tema que vocês deram muitos temas, eu coloquei alguns. Se quiserem deixarem mais temas, eu vou ter em consideração. Muito obrigada e tenham uma noite serena e que ultrapassem esta pandemia com a mais serenidade possível e pensem que são tempos de reflexão. Tentem pensar desta forma, que são tempos que têm que ser passados e têm que ser passados por todo o mundo, pelo mundo inteiro. É para nós e alguma mensagem quer nos dizer. Boa noite, muito obrigada.